Salve, salve pessoal que acompanha aí o jornalismo da Unicecal. Hoje não tem aluno, né? Hoje é o professor Elton Costa e eu quem conversa com vocês. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Você sabe o que é ESG? Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, você vai descobrir aqui hoje no programa o que significa. E para explicar para a gente aqui, hoje nós temos aqui a Marina Oliveira, né? Engenheira agrônoma, com mestrado em melhoramento e manejo de fisiologia de grandes culturas, né? Com pós em educação no campo, educação ambiental, professora do curso de ESG, que você já vai descobrir o que é, além de diretora também da Credicarbo. Muito boa noite, Marina. Seja bem-vinda essa noite fria aqui. Tá gelada, né? Boa noite, professor. Obrigada pelo convite para esse bate-papo aqui, trazendo esse tema, né, que é tão importante, o ESG, que ainda surgem tantas dúvidas. Então, para a gente começar, o que é ESG? Então, vamos lá. O ESG, já traduzindo do inglês para o português, quer dizer, né, ambiental, social e de governança. E como as empresas tomam estratégias voltadas para a sustentabilidade desses pilares. Então, os cuidados que elas têm com a parte ambiental, se ela tem alguma estratégia de gestão voltada, por exemplo, com o cuidado com a água, reuso da água nas indústrias, muitas vezes, preservação dos recursos, economia circular. Então, o que ela pensa na parte ambiental para preservar essa questão? Na parte social, entra a preocupação com os colaboradores, como essa empresa se posta frente a eles, se existe uma preocupação com um ambiente equilibrado e saudável, se eles estão sim dando resultados, mas se esses colaboradores é pensado, por exemplo, na saúde mental, nos cuidados do dia a dia, no ambiente que eles estão inseridos, e também em ações sociais, que são muitas vezes voltadas para a comunidade. E na parte da governança, entra toda a parte da documentação da empresa, como ela é gerida, se é uma empresa transparente, quem é o CEO, quem são os responsáveis, por exemplo, qual é o código de ética dessa empresa, se ele é realmente implementado, se ele é seguido no dia a dia. Então, o ESG, a agenda contempla esses pilares do ambiental, social e da governança, para que a empresa vá por esse caminho de, claro, né, obter um retorno econômico, para que ela tenha um desempenho econômico saudável, mas caminhe junto à sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela engloba esses três pilares também, não só o ambiental. Muitas vezes a gente liga somente no ambiental, mas uma empresa sustentável, ela pensa nos seus colaboradores, na sua comunidade, na governança e, claro, também no ambiental. Bom, isso não é uma discussão só brasileira. Né? A ESG ela é internacional e é um movimento que está acontecendo internacionalmente, é isso? Isso, exatamente. Então, o ESG ele não está só no Brasil, o pessoal costuma falar, não é uma moda, é uma coisa passageira, mas não. Então, já vem de alguns anos, lá dos anos 90, quando começou essa mudança, principalmente na visão do capitalismo, onde as empresas que buscavam antigamente obter só lucro começaram a ter essa visão, essa preocupação com os colaboradores, com os fornecedores, se elas realmente estavam atuando de uma maneira que, claro, né, sendo competitivas no mercado, mas pensando nessa parte sustentável. E essa mudança já vem de alguns anos. Então, ali nos anos 2000, que o termo veio com muita força, né, quando veio até o secretário-geral da ONU, na época, trouxe, né, uma convocação de 50 CEOs, que ele pediu para que considerassem, sim, no momento de fazer os investimentos, os lucros, mas se as empresas também levavam em consideração esse cuidado com a sustentabilidade, e surgiu com muita força os três pilares. Então, já vem caminhando, né, internacionalmente há algum tempo, há uns 20 anos, e está com muita força e veio para ficar, com certeza. Bom, e aí destrinchando um pouquinho cada parte aí da ESG, né? A gente tem uma legislação no Brasil que ela é muito elogiada internacionalmente, ambiental, né? Mas aí tem empresas que ainda ficam com o pezinho meio atrás ali, falam, não, os caras são muito rígidos aqui no Brasil, né? E você, acha que a nossa legislação, ela favorece essas práticas de ESG ou não? Isso, então a nossa legislação hoje, no quesito ambiental, é o que mais contempla o pilar dentro do ESG, com certeza o ambiental. E nós temos diversas legislações, então, por exemplo, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, onde existe esse cuidado com o descarte dos resíduos, é muito importante também, assim como nós temos preocupação com a logística reversa, principalmente ali no setor de pilhas, baterias, a questão de pneus também existe uma preocupação grande. Então, na parte da legislação ambiental, o Brasil tem muita força, né? Existe uma legislação já bem consolidada.
Mas, claro que ela também pega os outros pilares. Então, por exemplo, dentro do social, entra a questão da lei trabalhista. Se essa empresa atende a todas as normas, todos os funcionários registrados da maneira correta, com a carga horária correta. Exemplos, né, aqui que eu vou dando para vocês. E na parte da governança, toda a documentação. Se essa empresa tem a documentação em dia, atualizada. Se ela tem, por exemplo, uma licença que é exigida pelo município ou pelo estado. Então, contemplam várias questões, mas com certeza a parte ambiental, nesse quesito no Brasil, é a que tem mais força, né? Amparada pela legislação, com certeza. A empresa, às vezes, pode pensar que, não, mas eu vou ter que ir lá, começar a separar meus resíduos, aquilo que estou produzindo ali de lixo, digamos assim, né? Claro. Mas é uma afirmação equivocada que isso vai encarecer o custo da empresa? Não, na verdade é bem pelo contrário. Quando uma empresa tem uma gestão ESG bem implementada, existia esse preconceito, né? Poxa, eu vou trazer isso para minha empresa, eu vou ser sustentável, mas o que eu vou ganhar com isso? Na verdade, ganha-se muito, né? Primeiro, pensando na questão de preservar o meio ambiente, reduzir o impacto ambiental, mas a gente precisa pensar que muitas vezes a gestão ESG, principalmente no ambiental, acaba trazendo, de alguma maneira, um lucro para a empresa que não se esperava. Então, essa parte da separação do lixo, ou muitas vezes ela pode adotar, por exemplo, um programa de energia renovável. Então, a energia renovável se torna mais barata ao longo do tempo. Ela tem um investimento, mas vai reduzir os custos lá na frente. E diversos outros exemplos. Então, tem algumas empresas que tinham material, por exemplo, assim, que descartavam. Esse material era um problema, era um lixo, estava sendo descartado. Aí a agenda, né, o gestor trouxe essa ideia e esse material acabou sendo vendido para uma outra indústria, né, para um uso secundário e trouxe mais uma fonte de receita para a empresa. Então, a gente precisa pensar que, claro, a preocupação tem que ser, né, com a sustentabilidade, sim, atender os pilares da agenda, mas indiretamente pode, além de trazer economias, em alguns casos, uma nova fonte de receita. Então, sim, né, esses cuidados, além de trazerem algum retorno econômico, vão trazer um retorno ambiental, social maior ainda. Legal, e na parte de governança também, você já chegou a comentar um pouquinho aí, né? A gente vê muito governança com a implementação de conselhos, por exemplo, nas empresas, né? Mas a gente sabe também que muitas empresas no país são empresas familiares. Sim. Né? E aí, como faz para colocar um conselho em uma empresa que ela tem que é familiar e que às vezes vem uma tradição de não ter muito palpite externo, assim. Isso, até é importante falar nisso, porque muitas vezes o pessoal acha que o ESG só pode aplicar em grandes corporações e multinacionais, em empresas, né, de porte maior. Mas na verdade não, você consegue inserir ele em empresas de médio porte, pequeno porte e mesmo nas familiares. Então, nas que são de uma proporção maior, por exemplo, que existe um conselho de administração, o CEO... Fica mais tranquilo, né? Exatamente, a diretoria, né? Precisa-se muito ter essa parte da governança muito bem aplicada, né? Muito transparente, que seja realizada com muita ética. Mas é muito possível, sim, trazer isso para uma empresa familiar. Aí vai dos bons administradores, de você realmente sentar com quem está ali na parte da gestão, definir as responsabilidades. Então, por exemplo, qual é a função de qual pessoa? Então, você é responsável pelo administrativo, pelo financeiro, pelo comercial. Muitas vezes fazer essa definição parece uma atitude assim tão simples, mas faz toda a diferença. Definir qual que é a responsabilidade de cada um, aonde que ele está atuando, né, o que ele precisa entregar para aquela empresa, isso tudo já traz uma resposta na governança, né? A parte da documentação, está tudo em dia, a sua responsabilidade, ok, você fez, né? Então, assim, essas definições muitas vezes mais simples podem, com certeza, e devem ser aplicadas nas pequenas empresas, nas empresas familiares. Bom, e ali a gente também tem a parte do social aí, nessa parte da ESG, né? E aí a gente tem que falar, né? Envolve todos os trabalhadores e trabalhadoras, Sim. Né? E a empresa, ela tem que ser uma empresa saudável, um ambiente saudável de trabalho, né? E como a gente faz para implementar esse ambiente saudável sem perder a hierarquia, que geralmente acaba sendo, ainda acaba havendo uma hierarquia dentro das empresas para que não vire só um ambiente de amizade, quando você confundir as coisas ali. Isso. Então, essa parte social, até antigamente tinha uma visão, né, um estigma, que o pilar social eram as ações que a empresa prestava muitas vezes para a comunidade. E não deixa de ser, né? É muito importante também, pensar mas não é somente, nisso, né? Isso, exatamente. Mas a gente precisa muito pensar no público interno, então, nesses colaboradores. Então, o que a gente sempre, né, prega? Esses colaboradores precisam estar inseridos em um ambiente equilibrado, num ambiente
ambiente saudável. Então, você precisa, né, movimentar toda uma estratégia, ter primeiramente uma pesquisa com eles e saber como você pode oferecer um ambiente que seja produtivo, que você possa trabalhar, bater metas, entregar suas responsabilidades, mas que seja equilibrado e saudável. E a questão da hierarquia, ela existe, claro, mas ela precisa também ser tratada com muito respeito. Então, verificar isso, se nessa empresa existe essa preocupação com o respeito, com a questão da inclusão também é importantíssimo, se mesmo assim o seu subordinado, o seu colaborador, ele te respeita, ele te trata da maneira que você precisa ser tratado, e sempre pensar nessa questão. Entra a questão de gênero aí também, De né? gênero, De igualdade, né? toda essa parte de inclusão e de diversidade é importantíssima dentro do social. Então, precisa, claro, quem vai te dar essa resposta são os próprios colaboradores, né? Então, ter esse feedback deles para instalar com certeza um ambiente equilibrado, saudável, mesmo com níveis de hierarquia diferentes, para que todo mundo consiga trabalhar num ambiente integrado, né, socialmente adequado, e que todo mundo possa estar ali num local equilibrado, que você trabalhe com a sua consciência tranquila, que você entregue o seu serviço sem ter uma preocupação ou uma pressão, né? Hoje em dia tem uma preocupação muito grande com a saúde mental dentro do social, né? Se aquele colaborador ele está inserido num ambiente de pressão que faz mal para ele. Então, a gente sabe que existe uma cobrança, uma pressão, tudo bem, mas precisa ser saudável, né? Você precisa pensar nisso e instalar isso no dia a dia da empresa. Então, essa parte assim, social é importantíssima, né? E hoje, cada dia mais, esse tema está na atualidade. Acho que a gente vê todo dia no jornal alguma notícia sobre isso. Então, está inserido no nosso dia a dia. Bom, e aí no caso, quando a empresa se instala numa cidade, num bairro, né? A gente está falando aqui da parte interna, mas a parte externa também é importante, né? Isso. Porque, afinal de contas, ela está inserida em um meio e ela tem que gerar também desenvolvimento para aquele entorno, até porque para que a comunidade se sinta participante, de certa forma, se tenha identificado aquela empresa, né? E aí, como que a gente faz isso? Exatamente. Então, assim, as empresas têm o que a gente chama de responsabilidade social e de função social. Uma é obrigatória, a outra não. Mas existe essa preocupação com os colaboradores, mas toda empresa ela tem algum impacto naquela comunidade. Então, obviamente, esse impacto pode ser ambiental ou não, mas ele pode ser social, ele pode afetar os moradores que estão ali em volta, e ela precisa, de alguma maneira, prestar alguma atividade para essa comunidade. Mas isso é muito individual, então não existe uma receita, olha, você vai fazer tal coisa lá na sua comunidade que vai dar certo. Você precisa observar. Então, onde você está inserido, por exemplo, qual que é a realidade daquela comunidade? O que você pode, naquele momento, fazer por eles? Então, pensar nisso também. Existem empresas de diferentes portes e diferentes impactos que podem causar. Muitas vezes são positivos, ela vai levar emprego dentro da cadeia indireta também. Mas, em alguns cenários, pode ter algum impacto negativo. Muitas vezes esse impacto negativo precisa ser ressarcido, você precisa ter algum cuidado com isso. Então, é muito importante pensar que essa parte do social engloba, sim, a comunidade. E as ações que você vai prestar voltadas para eles. A gente sempre fala que existe a questão da materialidade. Tudo que você faz dentro da agenda ESG precisa ser material, ou seja, precisa ter significado. Não pode ser no papel ali, não. Eu gostaria de fazer tal coisa. Não, tem que fazer. Isso, precisa fazer sentido. Então, mas você viu uma empresa lá muito bacana, fez uma ação lá, você achou muito legal, vai fazer igual, mas às vezes aquilo não se encaixa na sua realidade. Então, trazer o que é material para essa empresa e conseguir, sim, né, envolver a comunidade, envolver os colaboradores e trazer as necessidades. Público, às vezes, né? Exatamente. Porque você falando agora, me ocorreu, por exemplo, de uma empresa de álcool que ia se instalar no Mato Grosso do Sul, que eu lembrei agora aqui, e eles fizeram audiência pública no bairro de onde sairiam os trabalhadoras que trabalhariam lá, né, que era meio próximo. E ficou definido que o poder público ia ser parceiro deles para instalar uma creche, que era o que a comunidade estava precisando, e foi isso. Isso, muitas vezes ações voltadas junto com o município, com o estado, também trazem um resultado muito bacana. Mas sempre é preciso analisar essa questão da materialidade, o que faz sentido naquela comunidade, naquele momento. Mas, com certeza, essa parte social é importantíssima e é a responsabilidade e função das empresas. Então, elas precisam, sim, dar esse retorno para a comunidade, com certeza. Bom, e aí a gente ainda falando dessa parte social, de melhoria para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu acredito que os sindicatos devem ficar sempre de olho também, né? Porque uma vez que, queira ou não, eles estarão envolvidos em algum momento com essa empresa.
Antigamente tinha um conflito sindicato, empresa. Eu acho que dentro da ESG os sindicatos acabam sendo aliados, né? Isso, exatamente. O que a gente busca sempre é o equilíbrio. Então, uma empresa que contempla essa parte do social e da governança e que realmente é preocupada com essas causas, o sindicato vai ser um aliado. Então, ele vai trazer também, né, uma base muito boa para o desenvolvimento dos colaboradores, para melhorar diversos pontos e aspectos dentro da empresa. Então, acho que esse estigma que eles eram inimigos era uma coisa mais antiga. Hoje em dia, caminham juntos e as empresas também buscam atender, muitas vezes, as causas que o sindicato traz e vice-versa. A empresa também pode levar bastante colaboração para eles também. Legal. Agora a gente fala que você falou da materialidade, né? E aqui na cidade, a gente tem bons exemplos de práticas interessantes, assim, que você lembra? Que você Nós temos diversas empresas aqui que atendem a agenda ESG, que tem relatório de sustentabilidade. Vou citar uma, posso citar um exemplo aqui? Claro, à vontade. A Heineken, por exemplo, é uma empresa, né, uma indústria que está instalada aqui, mas eles têm um relatório de sustentabilidade a nível nacional muito bacana. Então, lá eles trazem toda essa questão do que é material, das ações que eles têm voltadas para o ambiental. Então, hoje, principalmente, gira em torno da economia da água, de fazer a produção gastando menos água nas fábricas. Da parte social, eles têm diversas ações da governança também. Então, uma empresa de um porte muito grande e que já tem há alguns anos esse relatório. Eles também têm toda a pegada de carbono. Então, qual é a emissão dos gases causadores de efeito estufa, como eles buscam reduzir isso através de medidas de gestão, quando não consegue, compensando com a compra de créditos de carbono. Então, é um exemplo, assim, que claro, já está inserido aqui na nossa cidade, de uma empresa que leva essa questão da ESG muito a sério. É uma empresa de grande porte, de bastante visibilidade. Nós temos essa fábrica aqui instalada, né, no nosso parque industrial. Então, é importante trazer isso para perto de nós, para a gente conseguir ver que está no nosso dia a dia. Que tá o ali, ESG, né? Não é o futuro, ele é o presente, né? Ele já está e tem uma importância muito grande. E tem alguma instituição que fiscaliza quem está tendo essas boas práticas? Ou quem deixa de cumprir? E não existe uma auditoria que contemple a agenda como um todo, mas alguns pontos específicos podem ser auditados. Então, dentro da governança, nós temos, por exemplo, empresas que seguem a ISO 9001, que pode ser auditada, ou algumas questões dentro do social mesmo, essa parte da lei trabalhista não é auditada, né? Sim. Mas entra muito mais na governança. Não existe hoje um órgão que seja capaz de auditar o ESG como um todo. Então, assim, todas as empresas que contemplam a agenda hoje são por um interesse maior, porque buscam, com certeza, um desenvolvimento econômico, mas agregar essas questões de sustentabilidade. Então, obter lucro, mas concomitantemente cuidando do planeta, dos colaboradores, da comunidade, né? E andando dentro da lei, uma empresa com uma gestão muito adequada. Olha, que legal, né? A gente vendo essa preocupação, né? É lógico que o ideal, no mundo ideal, todas as empresas teriam essa preocupação de uma forma muito efetiva. Isso. Né? Mas que legal que a gente tem boas práticas aqui na cidade. Né? E tem algum selo, alguma certificação por cumprir a ESG ou não? Existem algumas certificações, né, dentro da agenda que contemplam também na parte ambiental, selo B. Por exemplo, a Natura é uma empresa que tem o selo B, é muito interessante também. Então, existem diversas certificações que conseguem, sim, contemplar. Aí, nesse caso, elas procuram a ONU? Ou seria... Aí, elas são feitas uma auditoria terceirizada para que possa ser liberado esse selo que comprova que aquela empresa, dentro daquele setor e daquele pilar específico, segue aquelas normas, exatamente. Show de bola. Olha, que legal, viu? Então, a gente conversou aqui com a Marina Oliveira. Que legal a gente conversar e descobrir que a gente tem um outro caminho, né, para o desenvolvimento sustentável realmente dentro das empresas. Aquilo que você disse, né, a empresa não tem que deixar de ter lucro, mas ela pode ter lucro se preocupando, né? Exatamente, e pensar que a sustentabilidade, ela não está ligada só no ambiental. Antigamente a gente tinha esse conceito que ainda está sendo quebrado, mas uma empresa sustentável é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, com os seus colaboradores, com a comunidade, com a sua gestão como um todo. E nós precisamos, com certeza, cada dia mais disso. Hoje em dia já está muito mais implementado, nós também temos uma geração que já tem isso muito mais em mente. Então, essa mudança geracional acaba ajudando muito, né, para essas causas da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. E as empresas precisam cada dia mais, né, entender que o ESG com certeza é o nosso futuro. Nós precisamos melhorar essa questão do impacto ambiental, reduzir o impacto, preservar os recursos naturais e, claro, né, que a economia precisa continuar girando, precisa continuar crescendo.
Show de bola. Então a gente encerra por aqui, Marina. Obrigado Eu demais. que Muito agradeço, legal esse papo. professor, e até convido vocês, nós temos um curso, o esgcurso.com, quem quiser conhecer mais, Olha aí, qual que é o acessa endereço lá, mesmo? Vamos lá? esgcurso.com, e Legal. pode me seguir no Instagram também, @esg.marina, lá eu compartilho bastante conteúdo, é muito bacana, para quem quer conhecer mais dessa área, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Show de bola. Então a gente encerra por aqui e até a semana que vem com mais jornalismo da Unicecal.